Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E neste vídeo, como você pode ver no título, eu trouxe uma análise do debate do padre Patrick no canal Foco, onde ele precisou debater com 30 ateus. Eu confesso que eu comecei a assistir este vídeo ontem e eu só consegui terminar hoje porque eu achei o início dele muito pesado, muito desgastante, e pelos comentários eu percebi que ficou desgastante para outras pessoas também, porque as pessoas que estavam debatendo com o padre não deixavam ele falar, e estava bem chato, bem desgastante de assistir. Só que eu continuei assistindo hoje o restante do vídeo, e eu indico, se você ainda não viu, eu indico que você veja, porque do meio para frente tá valendo muito a pena. Do meio para frente, eu considero que realmente houve um debate e o padre conseguiu falar, as pessoas também colocaram os pontos delas certinho, conseguiram também falar, conseguiram falar calmamente, sem gritar, sem exaltar com o padre. Então, eu indico muito que vocês vejam, porque realmente houve um debate ali do meio do vídeo para frente. Então tá bem legal assistir do meio para frente. Você só precisa suportar o suco do caos do início do vídeo. No início tá bem desgastante mesmo. Eu separei aqui 8 pontos da comunicação persuasiva que eu notei durante o debate, tanto em relação ao padre quanto em relação aos ateus, para você não pensar que eu puxei mais para um lado do que para outro, de forma alguma. Eu analisei os dois lados e eu trouxe aqui o que eu notei, tanto do lado do padre quanto do lado dos ateus. O primeiro ponto é que, em alguns momentos do vídeo, do debate, especialmente ali no início, não houve, no final também, teve uma pessoa que foi lá, mas não houve realmente um debate, houve um desabafo, porque as pessoas tiveram pessoas, se eu não me engano, isso aconteceu pouco, para falar a verdade. Duas pessoas que eu lembro que, na hora que se sentaram para debater com o padre, elas não debateram. Elas fizeram um desabafo em relação à vida pessoal delas ou de alguém próximo. Obviamente que tinha vínculo com o assunto que estava sendo retratado, mas não era ali um debate. Elas só falaram, desabafaram o que elas estavam sentindo, e teve um caso ainda que o senhor, ele não deixou o padre falar, ele só foi lá, desabafou, e é legítimo o que ele trouxe, não estou falando que não é legítimo, por sinal é um assunto muito triste, muito, muito, muito complicado, e realmente é muito triste de saber que ele passou pela situação que ele relatou lá no vídeo. Só que, no momento ali, aquilo precisava ter sido colocado de uma forma mais branda, ou que tivesse relação mesmo, que ele usasse como um ponto do argumento que ele trouxesse para falar com o padre, mas ele foi tomado muito pelo lado emocional e ele não soube agir ali de maneira racional, e um debate pede, ele não soube trazer ali um lado racional que é preciso dentro de um debate. O segundo ponto que eu notei é que algumas pessoas deixaram, e tem vínculo com o primeiro ponto que eu destaquei aqui, é que algumas pessoas trouxeram como argumento principal algo que aconteceu durante a vida delas, algo que aconteceu com elas. Quando você traz questões pessoais como o ponto mais forte do seu argumento, você enfraquece o seu argumento. Porque dentro de um debate, o conveniente é que você traga argumentos, traga dados que englobam uma camada de pessoas, um grupo de pessoas. Então, ao invés, por exemplo, de você falar, eu sofri, o mais conveniente é que você fale, segundo a OMS, 316 milhões de mulheres são abusadas física e sexualmente a cada ano. Ou então, segundo a OMS, acontecem cerca de 300 milhões de abusos anualmente contra mulheres. Você precisa trazer algo que engloba um grupo de pessoas, e a partir desse dado mais forte, para mostrar que é algo muito presente na sociedade, você traz algo pessoal. Inclusive, eu também já passei por uma situação dessa. Então, o conveniente dentro de um debate é que você traga argumentos quando se trata de comunicação persuasiva, não só em debates, mas até em páginas de vendas, quando você vai fazer a oferta de um produto ou de um serviço, você precisa trazer argumentos, dados do mercado que realmente que reforçam a sua narrativa e mostram que grande parte do mercado está passando por aquela situação, está sofrendo com aquele problema. Você não pode trazer sua questão pessoal como a parte mais forte do seu argumento, ela precisa estar enlaçada com um dado forte do mercado. Isso que aconteceu nesse debate também foi problema em outros debates que eu assisti lá no canal Foco. Outras pessoas também caíram nessa mesma armadilha, trazer como ponto mais forte do argumento algo pessoal. Isso
ao invés de fortalecer o argumento, enfraquece. O terceiro ponto que eu notei é agora em relação ao padre Patrick. Para mim, gente, ele já é um herói de ter participado daquele debate, de aguentar o que ele aguentou, especialmente ali no início do vídeo. Para mim, é de uma força emocional, de uma inteligência emocional muito grande só dele estar ali participando do debate, porque é uma pressão emocional muito grande você ser colocado diante de pessoas que vão ficar ali te questionando por cerca de 1 hora e meia e algumas pessoas não chegam de forma tão amigável. Então, é de uma inteligência emocional muito grande. E para mim, o padre Patrick foi impecável nessa parte, a inteligência emocional. Óbvio que teve momentos que deu para perceber que ele estava nervoso, mas é super compreensível. Ele ainda conseguiu não demonstrar tanto. Se fosse eu ali no lugar dele, eu acredito que eu não conseguiria, sabe? Não demonstrar tanto igual ele fez ali, que ele conseguiu se controlar bem. Mas a questão aqui é que se eu pudesse mudar algo ali no padre Patrick em alguns momentos, é que ele realmente, porque quando você está conversando com ateus, eles são muito presos nessas questões científicas, eles são presos nessa parte mais técnica. Então, em alguns momentos, eu percebi que o padre Patrick ele levou muito para o lado sentimental da coisa, sabe? Porque Jesus é amor, e é isso, é aquilo, e ele foi para um lado mais sentimental. E dentro de um debate desse, óbvio que tinha momentos que as pessoas queriam que ele trouxesse algo mais científico, mas ele tinha que voltar para o lado da religião, porque não tinha para onde fugir, era aquele lado ali que ele precisava ir, por mais que as pessoas, que quem estava ali debatendo com ele não aceitasse. Eu vou falar mais sobre isso adiante. Só que o ponto aqui é esse. Teve alguns momentos que eu percebi que o padre, ao invés de responder de uma forma mais técnica, ele respondeu de uma forma mais sentimental. E isso, querendo ou não, perde força argumentativa para não convencer, mas para conseguir conversar ali com as pessoas que ele estava conversando, que no caso são ateus, e elas meio que refutam esses tipos de argumentos mais sentimentais no que se refere à religião. Elas querem algo mais concreto, mais científico, mais, elas querem algo mais filosófico, elas não querem algo tão sentimental. Uma outra questão também, em relação ao padre, é responder algumas perguntas de forma mais direta, sabe? Algumas pessoas parecia, eu via que elas estavam fazendo esse questionamento, elas meio que não deixavam também o padre concluir o raciocínio, talvez foi até por causa disso que eu tive essa impressão, mas que o padre ele não conseguiu dar uma resposta mais clara, mais objetiva para algumas perguntas dos participantes. Isso ficou bem claro, principalmente ali no início, sabe? Acredito que, como no início do vídeo, muitas pessoas sentaram lá sem dar espaço para o padre falar, eu acredito que pode ser isso, mas aos momentos que ele teve para. Alguns momentos eu acredito que poderia ter sido mais direto na resposta, responder de forma mais objetiva. O quarto ponto, eu vou sair um pouco dessa parte de comunicação persuasiva e ir mais para a parte de liderança, porque eu, como formada em administração, eu não consigo ver isso e não falar nada. O quarto ponto aqui é que é injusto a gente cobrar perfeição, nós cobrarmos perfeição de uma instituição com mais de 2.000 anos de história e que essa instituição precisou de pessoas para que ela pudesse seguir, para que ela pudesse atingir o longo prazo. Então, é meio complicado a gente cobrar a perfeição, porque eu percebi que as pessoas estavam trazendo argumentos de decisões que foram tomadas por líderes da igreja lá atrás, na Idade Média, na época das Cruzadas, e infelizmente, por mais que a igreja tenha errado naquele momento, e é justo sim você questionar em relação a isso, mas agora você praticamente querer apedrejar as pessoas dos tempos atuais por causa de um erro de pessoas que lá atrás, e tão lá atrás, fica meio complicado, porque é injusto. E para a parte de comunicação persuasiva, especialmente em debate, você precisa ter empatia com quem está do seu lado, com quem está debatendo com você. E quando você faz isso, você querer que uma pessoa pague pelo erro de uma uma outra pessoa que na época, coitado do Padre Patrick, Idade Média, Cruzadas, o Padre Patrick nem estava pensando em nascer ainda. Então, o pessoal meio que querer crucificar ele por um erro de membros da igreja de tantos anos atrás aí, fica meio complicado. Então, é até tanto pelo lado da liderança, quanto pelo lado da empatia na parte de comunicação persuasiva. E eu entrei nesse ponto porque é injusto você cobrar a perfeição de uma instituição que foi
governada por homens, por pessoas, desde a sua fundação, e é óbvio que iriam aparecer pessoas de má fé. Por mais que ela esteja aqui como uma mediadora de Cristo, ela não é Cristo. Então, e pessoas erram, e ela é governada por pessoas. Pessoas, a gente sempre está correndo risco de lidar com gente que pode não agir de forma honesta, especialmente quando ela está com o poder em mãos. E você só descobre isso quando você coloca o poder na mão dessas pessoas. Antes, ninguém aqui adivinha, não é mesmo? Então, e naquela época também ninguém era. O quinto ponto que eu trouxe é a escuta ativa, de deixar os dois lados, a mais um debate, os dois lados precisam ter voz. E em alguns momentos ali o padre não teve voz, as pessoas só chegaram lá, falaram o que elas queriam falar e, ó, e saíram. E eu achei engraçado que eu comecei a observar, em muitas partes do debate tinha um cara que enquanto o ateu estava falando, ele estava com a mão baixa. A ideia do debate lá é que quando a maioria levanta a mão, a pessoa que está debatendo sai e outra pessoa vai debater. Só que, querendo ou não, que, se o padre está falando, ele meio que perde o raciocínio ali na hora que sai uma pessoa e entra outra. Ele não consegue concluir o raciocínio. Então, assim, tinha um cara que, na hora que o ateu terminava de falar, ele ia e levantava a mão. Na hora que era o padre começar a falar e ele já levantava a mão. Das duas, uma. Ele não entendeu a ideia do debate, ou então ele estava fazendo sacanagem, porque não tem condição, em muitos momentos, ele, assim que o ateu terminava de falar, e o padre começava, era o padre abrir a boca e ele levantava. Gente, não tem a menor condição. Eu tô assim, gente, não, ele tá fazendo. Ou ele não tá entendendo a ideia do debate ali, como que funciona a dinâmica do debate, ou então ele tá fazendo de sacanagem. Tem base um negócio desse. Era o ateu fechar a boca e o padre começar a falar. E querendo ou não, isso meio que incentiva, puxa, em alguns momentos ele não conseguiu, mas em outros, né, isso meio que puxa outras pessoas a fazerem o mesmo. O sexto ponto é aceitar a resposta do outro. Por mais que você não concorde, você precisa aceitar. É o mínimo. Dentro de um debate, você vai ouvir a resposta da outra pessoa, você pode não concordar com ela e você fica tudo certo. Agora você precisa aceitar a resposta da outra pessoa. E teve um momento do debate, quando eles começaram a debater sobre Deus criou o universo, esse era o tema ali que estava sendo debatido. Aí um jovem queria, porque queria, que o padre demonstrasse, falasse, confirmasse com argumentos científicos concretos a existência de Deus. E também falasse sobre ser ele quem criou o universo. Gente, o padre falava que ele não conseguiria dar essa resposta para o menino, como não consegue mesmo, e o menino, não, mas isso tem resposta assim, assim, gente, não tem resposta. Para o católico, fé é acreditar naquilo que não se vê, porque a partir do momento que você tem certeza de algo, você já não precisa ter fé naquilo. Você já tem certeza daquilo. Você sabe que aquilo dali é a realidade, é daquele jeito, então você nem precisa ter fé, já está ali estampado na sua frente. Só que realmente a ideia da religião é você acreditar em algo maior e ter fé em algo maior e nessa incerteza que você não tem certeza não da existência, você obviamente você acredita na presença de algo maior, na existência de algo maior, você acredita nessa existência, só que você acredita por meio da sua fé. Aí fé é crer, acreditar naquilo que ainda não se vê. A partir do momento que você já vê algo, já tem aquilo concreto na sua frente, você já não precisa de fé. E a ideia da religião católica é você acreditar naquilo que você ainda não vê. É você ser um cristão a partir da sua fé. Você acreditar em Jesus Cristo, em Deus, a partir da sua fé. Porque ele ainda não está concreto na sua frente. Então você acredita na existência dele, mas tudo isso por meio da fé e não de algo concreto. Então é impossível que o padre passe para o menino elementos concretos sobre a existência de Deus. E ele me batendo na tecla. Tem resposta sim. Eu falei assim, gente, não tem resposta. O padre assim, eu não consegui responder, realmente não conseguia. E o menino não aceitava, ele não aceitava a resposta do padre. Eu falei assim, não, condição. Condição. O sétimo ponto, que eu não vou entrar tanto aqui, porque eu já falei sobre isso anteriormente, é sobre gestão de crise. O padre, para mim, ele conseguiu gerenciar super bem a crise ali do momento. Ele teve controle emocional, ele soube escutar as pessoas, mesmo em situações que as pessoas estavam gritando com ele. Quando uma pessoa estava gritando com ele falou: Olha, eu não estou gritando com você, pode falar mais baixo. E mesmo assim, isso sem alterar o tom de voz. Então, ele teve uma gestão de crise, uma inteligência emocional muito grande ali para o momento. Essa gestão de crise é algo que muitos membros da Igreja Católica
vão precisar lidar, principalmente se elas se colocarem em situações, em assuntos de debate, assim, e o povo vai trazer argumentos, situações que aconteceram há muitos anos. Porque os justos, aquele ditado que os justos eles pagam pelos pecadores, não que quem está aqui hoje é perfeito, mas como houveram problemas em relação a decisões de líderes da igreja em períodos da história, e isso repercute até hoje, até pelo espaço que a igreja ocupa na sociedade, não tão de liderança quanto na época da Idade Média, na época das Cruzadas, mas ainda é um espaço significativo que a igreja ocupa, principalmente, especialmente aqui no Brasil. Só que, então, isso é até inevitável que a igreja, os membros da igreja vão precisar lidar, se eles se colocarem em situações de debate, vão precisar lidar, gerir esse tipo de crise mesmo, porque é algo que aconteceu, infelizmente, e mesmo que não foram elas quem fizeram isso, elas vão precisar acabar respondendo por essas pessoas. E teve alguns momentos que o pessoal meio que condenou o padre por ele estar querendo afastar a imagem de Cristo desses problemas que aconteceram há muitos anos na igreja, por essas decisões erradas que alguns membros da Igreja Católica tiveram. E nisso, gente, o padre não está errado, na minha percepção, o padre não está errado, porque esse tipo de atitude não condiz com a palavra, não condiz com o que Cristo, com o que Deus espera de nós. Então, o padre, ele não estava errado ali de querer tirar a imagem de Cristo desses tipos de problema, porque por mais que membros da igreja que estavam ali como representantes de Cristo erraram, eles não souberam representar Cristo da forma que precisava naqueles momentos. Então, o padre, ele não estava errado de distanciar a imagem de Cristo desses problemas, porque esses problemas, as atitudes dessas pessoas não representam o que Jesus Cristo, o que Cristo é, o que ele ensinou, o que ele pediu para que fizéssemos. Então, ele não estava errado de querer tirar a imagem de Deus, de desvincular a imagem de Deus desse tipo de problema, nessas questões. Ele estava corretíssimo em relação a isso. E o oitavo ponto que eu trouxe aqui é sobre estudar. Quando você for participar de um debate, ou que você for fazer um pitch de vendas, que você for precisar ser alguém persuasivo, estude sobre o tema que você vai falar, sobre o que você vai debater. Porque teve uma hora que um cara sentou lá e falou sobre por que a igreja não muda o 10º mandamento da lei de Deus. Gente, e no mandamento lá, a igreja pode mudar, a igreja não pode, tem coisa que a igreja não pode mudar. Ah, porque são novos tempos, hoje as coisas já não funcionam dessa forma, e aquele mandamento, ele, segundo o cara, ele não condiz com a realidade, alguma coisa assim, mas o cara, ele queria saber sobre por que a igreja não mudou o 10º mandamento. E aí ele sentou lá à toa, porque ele está questionando uma coisa para o padre, e a igreja não tem autonomia alguma para fazer. Tanto o 10º mandamento quanto os outros foram mandamentos ditos por Cristo. E não são mandamentos para você usar em um determinado momento da história e depois você descartar. São mandamentos atemporais. Em qualquer momento da história, eles vão ser daquele jeito, eles vão valer daquele jeito. Então, a igreja, ela não vai mudar algo, um ensinamento que foi dito por Cristo. A igreja pode mudar algo que foi uma lei, algo estabelecido por pessoas. Agora, algo estabelecido por Cristo, que é a figura principal da igreja, o mandamento que foi ele quem passou, a igreja não pode fazer qualquer alteração. Por isso, estude. Estude para você ir com argumentos mais lógicos, para você ir como uma pessoa, ir como alguém mais persuasivo diante de situações como essa. E se você não quiser caçar para a cabeça e participar de situações dessas, quiser colocar como prioridade a sua paz, mas for precisar ser persuasivo em outras situações, como num pitch de vendas, como em um post de rede social, como em algo relacionado quando você precisa convencer pessoas sobre o que você pensa, estude sobre o tema que você vai debater, estude sobre o tema que você vai falar. Se você notou outras coisas que eu não coloquei aqui, pode deixar nos comentários que eu vou amar saber a sua visão sobre o debate. Se você assistiu também, fala o que você achou. Como eu disse, o início está o puro suco do caos, mas do meio para frente o debate está valendo muito a pena. Então, se você não assistiu, eu indico que você assista. E se você parou antes do meio ali, pode continuar assistindo que do meio para frente, na minha percepção, eu gostei. E eu acredito que você também vai gostar. Não se esqueça de curtir este vídeo,
Se você quer acompanhar mais análises de comunicação persuasiva como essa, ou outros temas sobre como produzir conteúdo nas redes sociais, como análises de marketing de temas como foi o Brasa, o Vai Brasa, na camisa da seleção brasileira, tudo que envolve essa parte de comunicação persuasiva, de marketing e sobre produção de conteúdo, você vai aprender por aqui. Então, se você tem interesse nesse assunto, se inscreva aqui no canal e também se você produz conteúdo ou empreende, eu te convido a me seguir também lá no Instagram. É isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.